R$ 500 faz diferença em sua vida? Eu acredito que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar do que é preciso para você ter uma renda de R$ 500 todos os meses investindo em fundos imobiliários. Eu sou Robson Andrade, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Primeiramente, o que são fundos imobiliários, né? Se você não entende o que é um fundo imobiliário, fundos imobiliários usam uma estratégia próxima com outras estratégias usadas. Quando você, por exemplo, busca alugar uma casa, você precisa ou comprar uma casa para que você alugue e você possa ter inquilinos, ou você vai ter que investir muito dinheiro para que você possa receber ali futuramente, depois de fazer uma reforma, uma construção, você receba aluguéis todos os meses quando suas casas estiverem alugadas. Fundos imobiliários usam a mesma estratégia, só que um pouco diferente. Fundos imobiliários em si são fundos de investimentos que têm as suas atividades voltadas para o ramo imobiliário. E aí elas são divididas em várias partes diferentes. Por exemplo, são fundos imobiliários que, por exemplo, podem investir na construção de prédios, de galpões logísticos para aluguéis, podem investir simplesmente na compra e revenda de imóveis e assim sucessivamente. Pode investir também no financiamento do ramo imobiliário, como por exemplo os fundos de papéis, que são fundos ali que têm os seus contratos atrelados às cédulas de créditos imobiliários, às cédulas de recebíveis imobiliários também, que são os CRIs e CRAs que muitas pessoas conhecem, e assim sucessivamente, né? Os fundos de investimentos imobiliários, eles têm a estratégia voltada principalmente para o ramo dos imóveis. De forma geral, os investimentos são do setor imobiliário. Bom, galera, já falando também sobre investimento, eu queria dar um pequeno recado para você. Aí no primeiro link ou no comentário fixado na descrição, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Quando falamos em investir em fundos imobiliários, quando você investe em fundos imobiliários, o seu investimento é feito através da compra de cotas. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento imobiliário, automaticamente você passa a receber uma pequena participação do resultado daquele fundo. Se o fundo imobiliário é um fundo que, por exemplo, tem suas atividades voltadas para aluguéis e ele recebe esses aluguéis, no decorrer de um mês e alguns dias, no prazo, né, que é o seu fechamento contábil, ele vai destinar a distribuição de lucros para as pessoas que têm suas cotas ali em carteira. Ou seja, você recebe indiretamente aluguel de uma empresa, por exemplo, multinacional que tem um galpão alugado deste fundo imobiliário. É um exemplo de como receber. E aí, pensando na questão, né, de quanto que você precisaria investir para ter seus primeiros R$ 500 todos os meses garantido na sua carteira, eu separei dois fundos imobiliários, principalmente voltados para a questão do financiamento, dos negócios fechados ali com papéis. Eu trouxe dois fundos imobiliários de papéis que você poderia estar investindo e começando a ter os seus primeiros R$ 500 todos os meses na sua carteira. E o primeiro fundo imobiliário é um fundo de papel, é o fundo HCTR11, que é um fundo de investimento ali imobiliário da Hectare, que é uma das mais conceituadas aí, uma das maiores que existe, né, dentro do índice ali de fundos imobiliários. É uma instituição que está por trás do fundo imobiliário, que já tem um nome aí bem reconhecido no mercado financeiro. E é um fundo imobiliário voltado para as negociações ali, por exemplo, para CRIs, né? Todo o seu investimento ele é voltado para CRIs, como muitas pessoas chamam, que são cédulas de recebíveis imobiliários. Ou seja, são financiamentos ali, principalmente na questão de construção, compra e venda de imóveis. E este fundo aí é um fundo muito bom para quem está começando a investir pela sua segurança e pelo portfólio que ele existe, né? Pelo tamanho em si que o fundo possui. Por exemplo, a sua cotação hoje, na data de gravação deste vídeo, está aí em R$ 105,97. E aí, para você começar a receber seus primeiros R$ 500, você precisaria ter investido ali aproximadamente 285 cotas, né? Você precisaria adquirir 285 cotas deste fundo imobiliário para que você começasse ali a receber de dividendos R$ 500 por mês. O rendimento que esse fundo imobiliário teve nos últimos 12 meses é praticamente quase 20% ao ano. Exatamente falando, foi 19,82% que ele pagou ao ano aí para quem tinha suas cotas há 12 meses atrás. E no último mês, como rendimento, ele está pagando aí 1,75, né, R$ 1,75 por cotas. E aí é só fazer uma multiplicação fácil aí, simples, em relação às cotas, né? Se eu tenho 285 cotas, eu multiplico pela quantidade que ele está me pagando ali por cada cota que eu possuo, eu já chego ali próximo do valor que eu espero receber, dos meus R$ 500. Fazendo uma conta rápida, 285 multiplicado pelo valor por cota que o fundo imobiliário está pagando aí, se você já tivesse investido nesse mês, você receberia lá em valor médio R$ 500 mensal já nesse
nesse primeiro mês agora, por exemplo, em maio você já receberia R$500. E o valor que você precisaria ter investido ali para que você recebesse esses R$500 seria exatamente de 30.201,45 centavos ali. Você precisaria ter investido ali, aportado do seu bolso, para que você tivesse ali de forma passiva já receber R$500 por mês. É claro, não é um valor tão baixo, mas se você se disciplinar e colocar como uma meta, né, de receber R$500 todos os meses, você vai conseguir ali, mesmo que você tenha que esperar um pouco. E é claro, diversificar a sua carteira também, que é muito importante. Bom, galera, antes de eu dar continuidade ao próximo fundo imobiliário, tem um recado importantíssimo também para dar para vocês. Eu lancei meu treinamento completo para quem deseja aprender a investir, do básico ao avançado, passo a passo. Se você quer aprender a investir corretamente, acesse o segundo link da descrição e garanta a sua vaga para o treinamento completo, com preço promocional de lançamento. Então corre e garanta a sua vaga antes que o preço volte ao normal. Dando continuidade ao nosso segundo fundo imobiliário, é o fundo HBT11, que é um fundo da Habitat, também é um fundo voltado aí para investimento do ramo imobiliário. E da mesma forma que o primeiro fundo é um fundo de papel, o HBT11 também é um fundo de papel, ou seja, seus negócios, os seus investimentos, né, a alocação do seu patrimônio é voltada para crise CRAS e para LCIs também, que são investimentos ali do ramo imobiliário, principalmente na questão de financiar a construção e desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários. E é claro, consequentemente, em relação a altos índices, aí são fundos imobiliários que têm apresentado um bom resultado aí para quem investiu nesses fundos imobiliários nos últimos 12 meses. O primeiro pagou praticamente 20% ao mês para quem investiu, para quem tinha suas cotas, e o segundo, HBT11, pagou aí quase 18%, 17,59% nos últimos 12 meses também para quem investiu. Claro, é consequência das negociações dos contratos ali negociados, que são baseados ali em taxa Selic, em GPM, em outros índices também, como o IPCA, que são índices aí que estão elevadíssimos nos últimos 3 anos aí, como podemos ver antes da pandemia e pós-pandemia. E a cotação deste fundo imobiliário na data de hoje está sendo aí próxima de R$100,43, ou seja, cada cota que você for comprar neste momento, você vai comprar pelo valor de R$100,43 a única cota, né? E claro, para que eu pudesse receber os meus R$500 ali também mensais, eu precisaria ter 400 cotas deste fundo imobiliário, ou seja, 400 cotas pelo preço da cotação ou da cotação do dia que você fosse teoricamente comprar. No último mês, o fundo imobiliário HBT11 pagou aí para os seus investidores R$1,25, né? R$1,25 de rendimento por cota para quem investiu, para quem tinha suas cotas em carteiras. E aí, se você multiplicar mais uma vez as 400 cotas que você precisaria pelo valor que foi pago de rendimento, que é o DI ou DI, como muitas pessoas chamam, você teria 400 cotas vezes 1,25, teria R$500 redondinhos ali de rendimento já no mês de maio na sua carteira caindo. E o investimento total que você precisaria fazer para receber R$500 por mês deste fundo imobiliário seria ali de R$40.172 aportados para que você tivesse as 400 cotas na sua carteira, né? Você precisaria investir 40 mil e ter 400 cotas em carteira para que você recebesse os seus primeiros R$500. São dois fundos que eu trouxe como exemplo, apresentaram bons resultados aí em relação, é claro, de algumas situações, principalmente econômicas, mas isso também não é garantia, né? É até um lembrete, eu digo que é importante você lembrar sempre disso, que isso é uma coisa que não deve ser considerada para eventos futuros. Ele teve um bom desempenho há 12 meses atrás, mas isso não é garantia de que os próximos 12 meses ele também possui um bom resultado da mesma forma que obteve. Isso porque são resultados futuros, e prever o futuro realmente é impossível para qualquer tipo de investidor, para qualquer tipo de pessoa. O que se pode é especular e procurar aproximar-se do resultado positivo ali para que você não tome más decisões e, é claro, também não acabe no vermelho, no prejuízo, né? Se tratando de renda variável, pode acontecer de tudo. Mas existem também muitas vantagens, além de investir em fundos imobiliários, por exemplo, que você deve levar em consideração. Por exemplo, duas boas vantagens que eu acredito que se tem em investir em fundos imobiliários é a questão de todo esse rendimento, R$500 que você poderia estar recebendo, ser totalmente isento de imposto, ou seja, é líquido de imposto de renda. Uma vez que esses resultados são distribuídos, você não vai ter que pagar nenhum tipo de imposto sobre ele. Então é R$500 líquido, o que diferencia os fundos imobiliários e o que o torna mais atrativo do que outros investimentos, por exemplo, de renda fixa, que tem um imposto incidente lá sobre o rendimento que você resgata todo mês, se você teoricamente fosse resgatar. O único imposto que você vai pagar em fundos imobiliários é pela venda, quando você fizer uma venda que ela for, por exemplo, valorizada com o tempo, que é outra vantagem que você possui também. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, por R$5 hoje, por R$10, e daqui a um ano, se você tiver em carteira, ele ter virado R$10, R$15 por cota, ou seja, sofreu uma mega valorização, e você pode, por exemplo, vender, e aí, claro, e vai incidir imposto sobre essa venda.
mas é algo também que não deixa de ser desvantajoso em relação a outros investimentos. Então são dois pontos muito interessantes: você ter a flexibilização, né, você poder vender e comprar no momento que você desejar, e é claro, receber ali todo o rendimento que você tiver de acordo com o seu investimento, 100% isento de imposto. E é claro também alguns cuidados que você deve tomar antes de investir em fundos imobiliários. Não olhe só simplesmente por rendimento. Lembrando que eu acabei de falar, rendimentos passados não é garantia de rendimentos futuros. Além de não olhar só para o rendimento, devemos também olhar para se atentar a outras coisas que também são importantes, olhar outros indicadores, quem é o administrador deste fundo de investimento, quem está por trás do fundo de investimento, as taxas que são cobradas, entre outros detalhes que também não deixam de ser importantes, né? O tamanho do patrimônio, se o fundo de investimento, o fundo imobiliário, está sendo negociado ou não a um preço considerado caro em relação ao mercado, como por exemplo o preço-valor patrimonial, que é um indicador que mostra isso, dentre outras informações que também não deixam de ser relevantes. E lembrando que esse vídeo também não é indicação de investimento, é apenas de conteúdo de teor didático aí, para que você entenda um pouco mais como funciona o mundo dos fundos imobiliários, o mercado de renda variável. E se dá para começar a receber os seus R$ 500, eu acredito que sim, é aquele que eu falei, né? O importante é você começar a investir. De início você não vai conseguir, os seus rendimentos vão pagar uma bala provavelmente, né? Os primeiros aportes que você fizer, os seus rendimentos vão pagar uma bala. Com o tempo vão começar a pagar uma pizza, e quem sabe depois você alcance ali a liberdade, comece a receber muito mais que R$ 500, receba um salário mínimo ou até alcance a sua aposentadoria só investindo em fundos imobiliários. Isso leva tempo, é uma coisa que quem investe em fundos imobiliários sabe, leva tempo para que você atinja o objetivo, depende muito da sua capacidade de investir, do quanto você pode, né, todo mês investir, e isso é o que vai diferenciar o tempo para que você comece a receber os seus rendimentos aí numa proporção maior. Tudo depende do comprometimento que você tiver e, é claro, da sua capacidade de investir, né? Porque investir não vai te transformar em um milionário, mas vai aumentar a capacidade de multiplicar aquilo que você já possui, que você está construindo. O sentido de investir é exatamente esse, não é te transformar em um milionário, mas sim aumentar a capacidade, né? Aumentar aquilo que você já possui de uma forma mais segura, e é claro, sempre levando em consideração o fato de que você vai ter segurança para investir. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.